Vamos lá. Então, como eu falei para vocês, a nossa aula hoje, a aula número 3, vai ser sobre teorias demográficas, né? E o conteúdo dela, né, o que a gente vai desenvolver nessa aula, está contido aqui nessa apresentação nos objetivos. Então, eu vou ler rapidamente a apresentação dos objetivos e a gente vai dar sequência lendo esse material que está aqui em PDF, que eu já disponibilizei lá na plataforma, tá bom? Então, vamos lá. Nesta aula, você vai iniciar os estudos sobre as teorias demográficas. Muito bem. Vamos estudar as ideias que foram responsáveis por discutir, projetar, induzir e apontar caminhos para equacionar a relação entre crescimento populacional e os recursos naturais existentes. Para isso, você vai conhecer sobre Thomas Malthus e a teoria malthusiana, o contexto histórico de produção, suas predições sobre o desenvolvimento populacional, as críticas e a refutação às suas ideias. Beleza? Então, os objetivos da aula. Primeiramente, entender a teoria demográfica formulada por Thomas Malthus. Segundo, descrever em que consiste a teoria populacional de Malthus. Tá? Terceiro, refletir sobre as bases que fundamentaram as críticas das teorias malthusianas. Bom, notas introdutórias sobre estudos demográficos. Vamos lá. Você estudou, né, na primeira aula, né, que ele coloca aqui como aula passada, os elementos importantes para compreender os estudos populacionais para a geografia. Desse modo enfático, viu que as reflexões sobre o termo população ganharam maior destaque a partir do século XVIII, com as discussões sobre os aspectos voltados para as visões que nortearam noções do homem e população para a geografia. Muito bem, nesta aula vamos adentrar pelas teorias que foram responsáveis por discutir, problematizar e apontar os caminhos para equacionar a relação entre o crescimento populacional e recursos existentes. Bom, o estudo da dinâmica da população tem por último fim o controle, porque a gente entende, né? Porque a gente procura esses estudos da teoria da população. Aí, no caso, ele coloca como objetivo, né? O controle, a prevenção e a indução à intervenção do comportamento demográfico. Assim, os estudos demográficos estão presentes no campo da ciência. A ciência continua os estudos demográficos, os órgãos de planejamento estadual, que coletam os dados e informações e fazem projeções para orientar diversas ações de planejamento do Estado e dos distintos grupos sociais. Um dos maiores desafios dos estudos populacionais é aquele que lida com as tendências ou projeções demográficas, porque o contexto socioeconômico condiciona as mudanças rápidas que interferem nos componentes demográficos. Então, o que acontece? O próprio Malthus, ele criou uma teoria, em que ele projetava certo cenário. E aí, o que acontece? Ele está falando aqui que trabalhar com essas projeções é um pouco complicado, porque quando tu projeta algo, às vezes você não conta que o contexto socioeconômico vai mudar, e que esse contexto socioeconômico vai condicionar as mudanças rápidas nessas projeções demográficas. No caso, a gente vai ver mais adiante aqui o exemplo da teoria dele, E aqui o material de apoio propõe como atividade 1 uma reflexão, Pare e pense sobre como as mudanças socioeconômicas interferem na dinâmica populacional. Você acha que o número de filhos está condicionado pelas variáveis socioeconômicas da família? Aí pede para dar opinião. O que vocês acham? O número de filhos interfere nas condições socioeconômicas da família? Sim, com certeza.
Com certeza. O número isso vai influenciar muito na tomada de decisões, né? Vai da escola até a questão do plano de saúde. Ela transpassa por todo um tripé, né? O econômico, a questão da saúde, ou desculpa, a saúde, como é mesmo? Eu estou ouvindo tanta coisa que eu Os acabei gastos familiares, né, no caso. Isso. E não só é questão até mesmo da formação dos pais, assim. Eu pego muito, eu faço uma reflexão muito porque eu penso assim sobre essa questão da das condições, porque assim, eu venho de uma família que a geração dos meus pais não tiveram oportunidade de entrar na universidade. Uhum. A minha geração dos meus primos, que eu e meus primos que estamos tendo a oportunidade de se formar, de ter um curso superior. E a gente vê assim que essa questão até da formação. Então, tipo, a minha mãe abriu mão do curso dela poder estar fazendo a faculdade para minha formação. A gente vê também essa relação. Ela teve que abrir mão do sonho dela pelo meu, entendeu? Então é muito interessante analisar. Aí vamos supor que ela tivesse uma formação e eu tivesse também fazendo uma formação. Mas será que ela teria um mestrado? Porque querendo ou não, mestrado, doutorado, ele requer uma certa disponibilidade, que às vezes, tendo filho pequeno, tem pessoas que conseguem, mas tem outras que não. Eu vejo muito isso. Tipo, a minha orientadora, ela conseguiu, com filho, ela conseguiu concluir o mestrado e doutorado. Mas eu vejo casos que tem gente que mal consegue concluir a graduação quando tem filhos. E assim a gente também vê, porque às vezes, eu quero fazer uma pós-graduação, mas aí às vezes o corte na educação, como a gente está vivendo, faz com que a pessoa vá para uma pós-graduação paga. Aí tu tem que tirar, tu tem que pagar, porque não tem bolsa suficiente para que aquele pai de família, aquela mãe de família possa entrar numa pós-graduação de uma instituição pública. Porque aí Certo. tu já ganharia uma bolsa. Enfim, então acho que... Resumindo, João, tu, no caso, tu achas, né, que tu pensas bastante antes de procriar por aí, né? Eu tenho essa concepção, assim. Entendo. Tudo bem. Então a gente vai aqui. Procriar, eu achei pesado, assim. Não, mas é uma Então, boa. dica pá, João. Fica a Você parar de dica, né? É. Fica a dica, João. Pense bastante antes, né? Vamos Pois lá. é. Então, eu vou ler aqui o que o autor vai falar, mais ou menos, sobre o que a gente já discutiu aqui, né? Que o João já adentrou um pouquinho aí. Aí ele vai dizer que é possível que a sua opinião seja a de que famílias numerosas ocorram com mais frequência em ambientes em que as condições socioeconômicas são mais precárias. Enquanto as famílias menos numerosas dizem respeito a ambientes que as condições são mais favoráveis. Tipo assim, ele está dizendo aí que as famílias pobres têm mais filhos, né? As famílias ricas conseguem reduzir essa quantidade de filhos, né? Se você vê apenas essa realidade, você tem apenas um lado da situação, que começa a ser cada vez mais questionado, né? E aí ele diz que podemos dizer hoje que as famílias tendem a ter cada vez menos filhos, independente da classe social. Então, tanto as famílias ricas quanto as pobres estão eminando, né, para essa tendência de ter menos filhos. A discussão sobre o porquê desse fato você vai estudar mais adiante neste curso. Agora o que nos interessa mostrar é o que você consegue enxergar hoje, algo que já foi visto e projetado há pelo menos 30 anos atrás. Não, o que você consegue ver hoje é o que foi projetado há pelo menos 30 anos. Né? Que são as questões das projeções das teorias demográficas. Então, essas projeções elas ocorrem praticamente de 30 em 30 anos. Há 30 anos atrás, eles tinham uma projeção do que estaria hoje, não necessariamente é.
Essas projeções são feitas pautadas naquilo que denominamos teorias demográficas, que tem uma longa história que você vai estudar a partir de agora. E aí o material ele vai te propor, primeiramente, iniciar pela teoria do Thomas Robert Malthus. Aí ele vai fazer uma distinção aqui entre os otimistas, né, teóricos otimistas e os teóricos pessimistas. Então, qual é o lugar do Malthus aí? Ele fica no quadro dos otimistas ou no quadro dos pessimistas? Gente, me deu agora uma dor de cabeça. Mas vamos lá. Eu queria que alguém lesse. Pode ler pra gente, Paulo, por favor? Sim. Aqui no grupo dos otimistas, né? Tá. O grupo dos otimistas... Não, desculpa. Aqui, você viu na aula passada como o homem... sim. Tá bom. Você viu na aula passada como o homem foi se transformando em objeto para os estudos da população e sua interface com a ciência geográfica, até ser considerado como um homem estático. Estatístico. Isso, estatístico. Pois bem, algumas pessoas contribuíram mais profundamente para a sistematização de ideias, teses e teorias, podendo ser considerados personagens dessa história. Assim, já no século XVII, emergiram discussões que podem ser classificadas no âmbito dos estudos populacionais. As visões assumiam uma posição antagônica a respeito de como deveria se comportar a população, resultando na formação de dois grupos de pensadores, os otimistas e os pessimistas ou alarmistas, que debatiam a questão criando teorias e explicações que vão influenciar os estudos e abrir caminhos para as organizações do conhecimento. O grupo dos otimistas foi liderado pelo inglês William Golding, 1756-1836, e pelo francês Marquês de Condorcet, 43 a 94, que acreditavam na perfeição humana e nos avanços científicos como sendo capazes de promoverem os meios de subsistência necessários. E também acreditavam na racionalidade do indivíduo para regular a sua própria reprodução. Segundo eles, a condição de pobreza poderia ser eliminada através de modificações nas instituições sociais, que poriam fim nas barreiras entre as classes sociais e redistribuiriam a riqueza. Esses pensadores integravam um grupo dos chamados socialistas utópicos. Entre os pessimistas, o principal expoente foi Thomas Robert Malthus, 766 a 834. Primeiro escritor a apresentar e desenvolver uma teoria populacional compreensiva e consistente com as condições econômicas existentes na época. Years on the Price of Population, um ensaio sobre o príncipe da população, publicado... é sobre o princípio da publicado em 1798. Uma segunda versão ampliada e reelaborada foi publicada em 1803, seguindo-se outras 4 versões sem modificações substanciais. Vamos abordar de forma mais detalhada a teoria de Malthus, pela influência que ele teve nos estudos populacionais do seu tempo e de épocas posteriores. Breve informações sobre o pensador. Aí que ele vai fazer, falar, né? Enfim, vamos ler, porque a gente vai continuar depois. Lê pra gente, por favor. Thomas Robert Malthus nasceu em 14 de fevereiro de 1766, em Rocker, no condado de Surrey, Inglaterra, no seio de uma próspera família. Seu pai, Daniel Malthus, era adepto dos ideais de John Jacques Rousseau e amigo pessoal de pensadores como David Hume e William Golding, personagens influentes da sociedade da época, nas áreas de filosofia, religião, economia e educação.
Aos 18 anos de idade, em 1784, após receber em casa uma ampla educação liberal, Malthus foi admitido na Jesus College da Universidade de Cambridge. Lá estudou matemática, latim e grego, ao mesmo tempo em que recebia sua formação sacerdotal. Ordenou-se sacerdote da Igreja Anglicana em 1797. Em 1798, publicou anonimamente seu Is on Population, ensaio sobre a população. Isso. Casou-se em 1804 e em 1805 tornou-se professor de História Moderna e Política Econômica no Colégio da Companhia das Índias Orientais, em Haileybury. Tá. Provavelmente foi o primeiro professor de economia política de que se tem notícia. Pelo menos parece ter sido essa a primeira vez em que uma disciplina acadêmica recebeu tal denominação. Certo. Malthus é conhecido... Uhum. Tá. Continua? Continua. Malthus é conhecido pela formulação a respeito do futuro da humanidade. Quanto ao crescimento populacional, sua obra foi ao mesmo tempo criticada e aplaudida, enquanto alguns setores da sociedade o acusavam de ser cruel, indiferente e até mesmo imoral. Por outro lado, economistas de renome apoiavam suas teorias. Na segunda edição da obra de 1803, Malthus modificou algumas teses mais radicais da primeira edição. Com o tempo, o malthusianismo foi incorporado à teoria econômica, atuando como crítica às teses mais otimistas. Na segunda metade do século XX, os problemas demográficos mundiais revitalizaram as concepções de Malthus. Embora a agricultura intensiva tenha permitido aumento de população muito maiores do que os previstos por ele. Malthus é um pensador original, e embora tenha tido uma longa amizade com David Ricardo, economista influente na época, este fazia restrições às suas ideias. Segundo o próprio Ricardo, Malthus era um pensador voltado aos problemas de curto prazo, ao presente, enquanto Ricardo voltava-se mais à economia de longo prazo. Ao longo de sua vida, Malthus fundou ou foi aceito como membro de diversas sociedades culturais, tais como Royal Society, o Political Economy Club, que incluía nomes como o de Ricardo e o de James Mill, a Royal Society of Literature, a Academia Française de Sciences Morales of Bababá, e isso aí. Certo. Malthus morreu em onde foi que ele morreu? Saint Catherine, né? É. Eu não sei onde é isso. Some 7 em 23 de dezembro de 1884. Não sei também. Vamos lá. Mas assim, vamos agora para as proposições das teorias demográficas malthusianas. Né? O que realmente dizia essas teorias, né, de população que Malthus desenvolveu lá em 1700 e pouco, né? Acho que não, ele publicou a segunda versão em 1803, primeira versão em 1790 e pouco. Vamos lá. Foram 4 versões, né? Foram várias, né? Mas modificadas algumas coisas, mas no cerne mesmo era mais ou menos isso que ele propunha. Como vocês viram, ele estudou matemática, estudou filosofia, estudou economia. Naquela época, as pessoas estudavam muitas coisas, né? Hoje em dia ninguém estuda quase mais nada. Incrível isso. Não, porque, por exemplo, na própria ciência geográfica tem muita coisa para estudar. Então, naquela época, o arcabouço teórico não era tão grande quanto temos hoje, né? Então, acredito que... Mas, com certeza. No caso, ele, por ser uma família abastada dele, né? Ele teve possibilidade de estudar, né? De ter as leituras, de estar no meio dos grandes economistas da época, né? Grandes pensadores, fazem parte do cotidiano dele, né? O próprio pai já tinha essa leitura, assim, da sociedade,
se tinha, né, na época sobre a economia, filosofia, ciências no geral. Mas vamos falar aqui. A teoria populacional de Malthus baseava-se nas seguintes proposições. A capacidade biológica do ser humano para se reproduzir é maior do que a sua capacidade para aumentar a oferta de alimentos. Pronto. Era isso que o Malthus defendia. Que o ser humano reproduzia uma velocidade muito maior que a capacidade que ele tinha de aumentar a oferta de alimentos. Segundo ponto. As formas de controlar o crescimento populacional podem ser preventivas, via diminuição do número de nascimentos. Então, ele achava que tinha que ocorrer uma prevenção do número de nascimentos. Bom. Assim, será que isso é tão distante da nossa realidade hoje, né? Será que se não existe uma política do próprio Estado, né, de fazer com que as pessoas não tenham tanto filho, né? Não sei se é lenda, mas dizem que isso rola na China, né? Não é na China, no Japão. No Japão, só pode ter, parece um filho, né? Pode ter um filho. E é crime passivo com a morte, né? Parece que se o cara tiver mais de 2 filhos, uma coisa assim, né? Mas nos últimos tempos mudou um pouco essa política. Eu li rápido sobre essa mudança. Provavelmente porque mudou a configuração do país. Né? Mudou um pouco, então... Se tinha muito velho, se não pouca gente nova. A população na Europa envelheceu. é assim. Na Europa tem essa onda. Agora tem uma discussão aí, a ideia da antecipação, né? Japão e China, esses caras aí, eles... É impossível você fazer uma discussão... eu não consigo fazer uma discussão sobre a ideia de população e não fazer essa conexão com, como ele fala, né, da questão da alimentação. E quando ele fala alimentação, eu entendo a ideia de meio ambiente, recursos naturais, né? Então, o crescimento populacional ele é mais rápido do que o crescimento e desenvolvimento de meio ambiente, né? E esses países, isso é um assunto que bate aqui na nossa porta, né? Porque esses países eles já consumiram grande parte, né? Exterminaram a questão ambiental deles, né? Muitos desses recursos, China é um dos maiores compradores do mundo, né? Eles compram de tudo vem de fora deles, né? Da matéria-prima, tudo. Então, essa é uma problemática que bate aqui no Brasil, porque na América Latina, né? Que as atenções se voltam para cá, em termos de recursos e etc. E aqui no Brasil não tem discussão nenhuma a respeito de crescimento populacional. Aqui a coisa é na base do Alavonte aqui, né? Eu tenho um tio que ele fala com orgulho que ele quer ter 25 filhos, ele já tem 19. Não, mano, para, sacanagem. É aquela famosa história, mano, o tio tá né? vivo, o irmão mais velho da minha mãe. Eu não sei como é que ele não vai preso, bicho. Ele tem uma parada assim, ele fala com... Ele é doido, cara. Ele fala assim com orgulho. Eu sou cavalo... Como é que ele fala? Aqui é cavalo reprodutor, pai. Como mesmo, não sei o quê. Ele fala assim mesmo. Com o maior orgulho. Doido, mano. Praticamente o salário dele vai pra pensão, né? Isso não, detalhe, né, mano? Ele assim, ele é doido. Ele não banca. Essa galera tá tudo solta pelo mundo. Ele tem filho que eu nem conheço, cara. De primo meu, assim, que eu não conheço. Eu conheço os mais velhos só. Aí o restante do quarto, quinto e diante, eu não conheço. Eu sei que ele tem 19. O último que eu conheci dele, o moleque não quer ver ele pintado, assim, cara. O moleque, ele passou pela minha frente, minha irmã me chamou, me apresentou ele. Ele não quer ver pintado, mano. Ele não fala nem o nome do pai, assim, exclui da identidade. É complicado, cara, é complicado. É umas coisas que a gente vê no Brasil, assim, que eu não sei se a gente consegue ver, assim, com tanta naturalidade. O abandono paternal, né, ele é muito, muito naturalizado aqui no... E acho que isso deve ter uma relação com isso, com essa falta de controle populacional. Quem fica prisioneira, muitas vezes, é a mulher, né? A mulher tem que dar conta da criança, dar conta de sustentar a criança,
né? E, enfim, e aí acaba contando com outras pessoas, né? Já Aí com a família, né? Tem provavelmente as essas questões. famílias, o pai dela, ou a mãe, enfim. E aí é meio complicado essa questão mesmo, realmente. Eu acho que também, Ângela, é uma discussão que tem que ser feita, né? Essa a nossa sociedade, ela é patriarcal. O que acontece? As nossas leis são muito, como é que eu posso dizer, muito leves, né, para o homem. Ele é obrigado somente a pagar pensão, né? E aí, quanto der, quanto você acordar com ele, se ele não tiver um funcionário público que tu possa comprovar o contra-cheque dele, tudo mais, né? E mesmo assim, mesmo que ele seja uma pessoa com bens, né, que pode prover uma pensão boa, ele não é obrigado a nada além da pensão. Ele não é obrigado a visitar, ele não é obrigado a dar carinho, ele não é obrigado a nada. Assim, não sei se tem como você obrigar alguém a fazer tudo isso, né? Talvez realmente não tenha como, mas eu acredito que deveria ter algum tipo de penalidade, enfim, né? Mas aí é uma discussão um pouco além, né? Você tem que falar. Isso vai envolver várias coisas. Isso envolve educação sexual também. Isso envolve aquela discussão também na escola, né, cara? Porque a gente está se formando aqui agora, a gente não presencia isso. Eu já tive essa oportunidade em algumas situações diretamente e indiretamente de estar num ambiente escolar e chegar a criança chorando. Eu já vi, ninguém falou, eu já vi criança chorando porque estava com fome, porque tinha que dividir com 3 irmãos um prato de comida, né? Porque o pai alcoólatra abandonou a mãe com os filhos, né? Assim, é uma realidade, né? Muito forte, muito marcante, principalmente na periferia a gente vê isso. Essa molecada tá aí na periferia, esse movimento, essa questão de má distribuição de alimento, com esse crescimento desordenado da população, isso bate em nossa porta, assim, né? Vai bater na nossa porta no dia a dia, na periferia. É uma coisa que a gente tem que estar assim atento assim para isso, né? É verdade. E assim, a nossa condição, né, também de mulher, ela é uma condição fértil. Se você for ver, eu pelo menos, eu tenho que todo tempo tá tentando prevenir para não ter filho, né? Porque é muito natural a gente ter, assim, tipo, é bem normal, né? Então, tipo, tu tem que fazer todo um planejamento, uma organização, tomar um remédio para que você não tenha filho. E é tipo assim, você tem aí altos graus de intelectual, grau de ciência, você sabe como você é uma mulher de 35 anos, sabe como faz filho, sabe o que eu posso fazer para prevenir, entendeu? E mesmo assim eu corro o risco de ter filho. Agora você imagina assim, uma, uma criança, como o caso da criança que foi abusada, né? Você vê o caso de adolescente da periferia, né? E, assim, às vezes não é nem questão de você falar, porque tem que trabalhar. Muitas pessoas sabem como ter, como ter filho, como evitar, mas muitas pessoas ainda assim têm filhos, né? E aí aí entra a discussão que envolve muitas coisas, né? Que vão para além da nossa proposição aqui. Acho que a gente podia até, inclusive, parar e discutir, né? Essas relação à questão do aborto, relação em questão da nossa sociedade ser patriarcal. A gente pode falar de feminismo, a gente pode falar do movimento feminista e tudo mais, né? Não sei se vocês endossam assim, um debate. Talvez a gente poderia... Eu super apoio, professora, porque eu acho que, querendo ou não tirando o lugar de fala,
porque tem muito essa questão também do movimento feminista, mas eu acho interessante a gente também, como a gente está num curso de reflexão, tanto como nós vamos ser professores, a gente ter essa maturidade também porque na sala de aula a gente vai ver várias realidades, a gente vai ver uma infinidade de realidades que talvez essas discussões elas façam com que a gente amadureça e saiba como lidar daqui para o futuro, né? Na sala de aula. Eu pego o exemplo da sala de aula. Eu tenho muitas amigas feministas e, assim, é interessante o feedback que elas dão, assim, sobre a percepção, assim, até mesmo do discurso, análise do discurso. A nossa fala, ela é muito patriarcal, é muito machista. E é interessante como aí tu vai lá e fala, olha, é isso, olha, tal palavra é isso, significa um contexto todo histórico que a gente às vezes passa batido. Eu acho interessante a gente fazer essa discussão. Então, essa questão do feminismo tem que fazer uma observação também que é interessante a geografia, né? Como ela acaba de nos dar ali com a história, né? Sobre isso, eu vou ver se eu encontro de novo, eu compartilho num grupo. Teoria feminista, aí por isso que tem uma outra pegada dessa galera que defende, que pratica essa bandeira do feminismo. Tem muita gente que está deixando, tem muitas mulheres que estão parando de trabalhar nessa linha e estão defendendo a ideia do mulherismo, é uma outra concepção que se contrapõe a essa ideia. E eu tenho um amigo do movimento negro que estava me falando que o feminismo nos Estados Unidos ele aparece com clínica de aborto, cara, que tem uma relação de controle populacional negro. Inclusive, quem era uma das criaturas que promovia esse processo do aborto entre mulheres negras na periferia dos Estados